Hum. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aí no itinerário matemática para o Enem. Ok, beleza? E hoje a gente vai ver ainda no assunto das equações, só com algumas propriedades da geometria. Como as equações ajudam a resolver problemas é, envolvendo essas propriedades da geometria. Beleza? Vamos dar sequência aqui, continuando. Que propriedades são essas, né? Certo? Então, como as equações podem resolver problemas envolvendo algumas propriedades da geometria. Começando com a soma dos ângulos internos. Então, o que é que diz essa propriedade? Né? A propriedade da soma dos ângulos internos de um triângulo. A soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180. Essa propriedade vale para qualquer triângulo, independente do seu formato ou das suas medidas. Então, esse é o número mágico, né? Quando eu me refiro ao. Deixa eu só mudar aqui. Quando a gente se refere à soma dos ângulos internos de um triângulo, você tem que se lembrar dessa propriedade. A soma dos ângulos internos. Não está funcionando. Beleza. Então, esse é o número mágico, né? 180 graus. Então, qualquer que seja o triângulo, a soma SI, soma dos ângulos internos, sempre igual a 180 graus. Beleza, tá aí a situação, né? E aqui a gente prova da seguinte maneira, né? Eu tenho aqui os ângulos internos, ângulo A, ângulo B e ângulo C. Se eu traçar uma reta paralela ao lado BC, a base do triângulo, o que é que eu vou ter aqui? Eu vou ter que esse ângulo aqui, ele é igual a esse aqui, porque eles são alternos internos, né? Pela propriedade dos ângulos contidos em retas paralelas. Então, esse ângulo com esse são alternos. Mesma coisa, esse ângulo C é alterno a esse ângulo aqui, ó. E aí você nota que os três ângulos completam meia volta. E a gente sabe que meia volta corresponde a 180 graus. Então, aí eu tenho a propriedade que o ângulo A mais o ângulo B mais o ângulo C é 180 graus. Significa que qualquer que seja o triângulo, a soma dos seus ângulos internos é sempre igual a 180 graus. Então, essa é uma propriedade muito importante na geometria, principalmente para os triângulos, né? Então, vamos ver aqui um exemplo, né? Observe a figura abaixo e determine o valor de x. Então, notem que esses valores aqui são os ângulos internos, x, 2x e 3x, né? Aí, se eu somar todos os ângulos, eu vou ter a seguinte equação. O primeiro ângulo mais o segundo mais o terceiro é igual a quanto? 180 graus. Eu montei uma equação utilizando a propriedade da soma dos ângulos internos. E aqui, resolvendo essa equação, a gente determina o valor de x. Eu tenho 6x igual a 180, e aí eu chego no valor de x, que é 180, dividido por 6, e aí chegamos na resposta 30. Então, o valor de x para essa situação, 30 graus. Então, eu usei a propriedade da soma dos ângulos internos, é igual a 180 graus.
montei a equação correspondente, que essa é a equação, né? Resolvi a equação e cheguei no valor de x. Beleza? Tranquilo? Vamos ver outra propriedade, que é a propriedade do ângulo externo. O que é que diz essa propriedade? O que é que ela nos fala? A propriedade do ângulo externo de um triângulo diz que a sua medida é igual à soma de dois ângulos internos não adjacentes a ele. Então, olhando para essa figura, o que é que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho os ângulos internos A, B e C. Internos, né? Estão na região interna do triângulo. Esse ângulo D é um ângulo externo. Então, a propriedade me diz que esse ângulo externo D é igual à soma de dois ângulos internos que não sejam adjacentes a ele, né? Beleza? Que não estejam do mesmo lado. Então, ó, o ângulo A e o ângulo C fazem parte da semirreta que compõe o ângulo D. Então, o ângulo D, quem não é adjacente aqui é o A e o B. Então, é igual a A mais B. Isso é o que diz a propriedade, certo? Então, se eu tenho três ângulos internos, eu vou ter três ângulos externos, consequentemente. Beleza? Deixa eu só apagar isso aqui e a gente demonstrar isso aí, né? Fazer aqui uma demonstração. Beleza. Então, vamos lá. Como eu tenho aí os três ângulos, né? Os três ângulos. Então, eu posso dizer que A mais B mais C, 180 graus. Confere? Por quê? Porque são os ângulos internos. E se eu pegar o ângulo C mais o ângulo D, ângulo C mais o ângulo D, também é igual a 180 graus, porque eles completam meia volta. Ó. Aqui, ó, desenho, eles são suplementares. Depois eu trago aí a definição de suplementares para vocês. Né? Então, essas duas equações elas são equivalentes. Né? Se A mais B mais C é igual a 180 e C mais D a 180, eu posso afirmar que A mais B mais C é a mesma coisa que C mais D. Claro, né? Porque essas duas equações, ó, o valor é 180 graus, né? A mais B mais C é 180, C mais D também é 180. E aí eu posso cancelar, ó, se eu passar esse C para cá, eu vou ter A mais B é igual a C mais D, mais C passa para o outro lado, fica menos C. Aí corta, ó. E aí conclusão, se eu somar A com B, eu vou ter o ângulo externo D. E aí, conclusão, todo ângulo externo de um triângulo é a soma de dois ângulos internos que não sejam adjacentes a ele. Beleza? Isso é o que nos diz essa propriedade. Vamos lá, vamos ver um exemplo aqui. Determinar o valor de x. Então, o que é que eu tenho aqui nessa figura? Você tem que olhar para a figura e reconhecer os elementos presentes nessa figura. Então, eu tenho aqui o ângulo de 120, ele é um ângulo externo, fora do triângulo. E eu tenho dois ângulos aqui internos que não estão do lado de 120, não são adjacentes a ele. Então, se eu somar esses dois, vai dar justamente 120 graus. Então, eu tenho 2x mais 4x é igual a 120. Aí, novamente, ó, 6x, resolvendo a equação, né? Pronto, aqui é a equação correspondente a essa propriedade. Resolvendo a equação, 2x mais 4x é 6x, igual a 120. X é igual a 120 dividido por 6. E aí eu chego na resposta x igual a 20. Beleza? Tranquilo? É uma propriedade bem simples e muito importante, que é a questão do ângulo externo de qualquer triângulo.
Tranquilo? Então vamos lá, vamos ver outro aqui. Ângulos opostos pelo vértice. Então, se você tiver duas semirretas, certo? Duas retas, elas se encontram em um ponto em comum, tá certo? E vão formar ângulos que são opostos, um de um lado ou do outro, né? Então, B, esse ângulo aqui é oposto a esse, e esse ângulo alfa é igual oposto a esse. Então, o que é que diz essa propriedade dos ângulos opostos? Eles são congruentes. Então, se os ângulos são OPV, são opostos pelo vértice, eu posso dizer que o ângulo beta é igual ao ângulo θ. E o ângulo alfa é igual. Beleza? Então, eles são congruentes. Tranquilo? Então, ó, vou mostrar aqui por que eles são congruentes, né? Isso vale para qualquer ângulos que sejam opostos pelo vértice. Vamos lá. Montando aqui, eu vou ter o seguinte, ó. Se eu pegar o ângulo alfa e somar com o ângulo beta, notem, esses dois ângulos aqui, ó, eles completam meia volta, 180 graus. Beleza? Agora eu vou pegar alfa com θ. Alfa mais θ. Aqui uma letra grega chamada de θ, certo? Também é igual a 180 graus. Então, de maneira similar, alfa mais beta 180, alfa mais θ 180, então eu posso afirmar com certeza que alfa mais beta é igual a alfa mais θ. Corta aqui alfa de um lado, alfa do outro, e aí eu tenho a propriedade beta é igual a θ. Significa que os ângulos opostos, eles são congruentes. Beleza? A mesma coisa, esse alfa vai ser igual a esse ângulo aqui, e aí você demonstra no mesmo procedimento. Beleza, vamos lá? Dando sequência, um exemplo aqui. Determine o valor de x. Então, aqui eu tenho dois ângulos, aqui, 8x menos 90. Vou aumentar um pouquinho aqui. 8x menos 90. E o oposto dele, 4x menos 10. Beleza? Então, a gente já observa pela figura que eles são opostos pelo vértice. Então, a equação correspondente é você usar a propriedade. Eles são congruentes, são iguais. Então, eu tenho a equação 8x menos 90 é igual a 4x menos 10. Pronto, aqui a equação referente a esse problema foi tirada da propriedade dos ângulos opostos pelo vértice, que diz que eles são congruentes. Resolver agora é só passar o x primeiro, né? 8x menos 4x é igual a menos 10 mais 90. Aí eu vou ter 4x, aqui vai ser 80, né? Menos 10 mais 90, subtrai com o sinal do maior módulo, né? Então, x, 80, o que está multiplicando, né? Número junto da letra, uma multiplicação, operação inversa, divisão, x é igual a 20. X é igual a 20. Beleza, pessoal? Vamos lá ver outra propriedade importante. Ângulos complementares. Quando é que eu vou ter ângulos complementares? Ângulos complementares são dois ângulos em que sua soma resulta 90 graus. Isto é, um é o complemento do outro. O que é que isso significa? Se você tiver dois ângulos cuja soma é 90, eles são chamados de complementares. Se eu tenho 10 graus, o complemento é 80. Então, 10 mais 80, 90. Se eu tenho 20 graus, o complemento é 70. Beleza? E assim por diante. Aí eu posso ter uma expressão geral. Se eu tenho x, o complemento é o que falta para 90, ou seja, 90 menos x. Certo? X, o complemento 90 menos x.
Então, falou em ângulos complementares, o problema, se aparecer ângulos complementares, você vai ter que lembrar que a soma deles dá um ângulo de 90 graus. Esse ângulo de 90 graus, nós sabemos que é chamado de ângulo reto. Beleza? Vou ver aqui a ilustração. Pronto, beleza. Aqui eu tenho o ângulo reto. O ângulo alfa somado com beta são complementares, porque a soma deles é 90 graus. Dando sequência, vamos ver aqui um exemplo. Observe os ângulos da figura e determine o valor de x. Então, aqui eu tenho duas retas que são perpendiculares. Geralmente, ó, o símbolo para indicar o ângulo de 90 graus é esse aqui, ó. Esse símbolo aparecer aqui, ó, você já... Aqui tem uma informação, ele está dizendo que esse ângulo é um ângulo reto, que eu tenho duas retas que são perpendiculares. No caso aqui, duas semi-retas, né? Beleza. Então, se esses dois ângulos, a soma deles é 90, aí você monta a equação, ó. X mais 50, x mais 20, a soma deles é quanto? 90 graus. Essa é a equação da propriedade dos ângulos complementares. E agora é só resolver, né? X mais x dá 2x, 90 menos, ó, 50 mais 20 dá 70, passou para o outro lado, ficou menos 70. Continuar aqui em cima, 2x, 90 menos 70 dá 20, e aí você tem o valor de x, ó, o que multiplica, divide. 20 dividido por 2, x igual a quanto? 10. Tranquilo? Tá dando para relembrar esses conceitos vistos aí, principalmente aí ou no primeiro ano, no fundamental, né? Vocês devem ter visto aí esses conceitos básicos aí da geometria, né? Principalmente no que diz a essas propriedades referente a ângulos complementares. E para concluir, né, nossa aula de hoje, certo? E não esqueçam que no final da aula tem uma atividade para vocês praticarem no Google Sala de Aula, beleza? E o ideal seria que vocês assistissem ao vídeo completo para tentar responder a questão que está lá na sala virtual de vocês, beleza? Ângulos suplementares, ó. Suplementares, a soma é 180 graus. São aqueles ângulos que completam meia volta. Esses ângulos são chamados de suplementares. Beleza? Então, se eu tenho 10 graus, o suplemento é 170, porque a soma deles é 180. Se eu tenho 20, eu tenho 160. Se eu tenho x, o suplemento é 180 menos x. Então, ângulos suplementares, a soma desses dois ângulos é de 180 graus. Tem que gravar esses conceitos, né? Para que você possa aplicar na resolução dos problemas, dos exercícios. Vamos lá. Observe os ângulos da figura abaixo e determine o valor de x. Então, novamente, ó, pela figura, eu tenho aqui dois ângulos cuja soma deles é 180. Né? Esse ângulo somado com esse dá 180. A própria figura já ajuda, porque é que completa meia volta. Né? Mesmo que eu não conhecesse a definição de ângulos suplementares, mas pela figura aqui a gente nota, né? Você observa, que em geometria você tem que observar bem o que aparece na figura para usar as propriedades corretas. Então aqui, ó, completou meia volta, eu já sei que se eu somar esse pedaço, 9x mais 8, com 4x mais 3,
tem que dar quanto? 180 graus. Aí 9x mais 4x dá 13x. 180 menos 8 mais 3, 11. Então 13x é igual a 169. X é igual a 169 dividido por 13, que vai dar exatamente 13. Beleza? E aí a gente tem essa propriedade dos ângulos suplementares, né? Dos ângulos suplementares. Beleza? Então vamos lá. É isso aí, pessoal. Encerrando mais uma aula gravada por itinerário formativo matemática para o Enem, tá certo? Espero que vocês estejam assistindo a esses vídeos, que com certeza deverá ajudar vocês tanto na resolução dos exercícios do Google Sala de Aula, como também em sala de aula, né, nas atividades que a gente vai propor. Beleza? Valeu, pessoal. Até a próxima aula. E não esqueçam de acessar a atividade dessa semana. Um abraço a todos. Beleza?